Você já sentiu aquela dorzinha persistente nas articulações, especialmente ao acordar ou depois de um dia mais ativo? Aquela rigidez nos joelhos, nos ombros, nos dedos das mãos que parece nunca ir embora? Se você tem mais de 50 anos, a probabilidade de ter respondido sim é altíssima. E se eu te dissesse que o culpado pode estar no seu prato, disfarçado de inocente delícia? Que existe um segredo que pouquíssimos profissionais de saúde te contam sobre o verdadeiro impacto do açúcar na sua dor articular? Não se trata apenas de peso ou de diabetes, a relação é muito mais profunda e direta. Prepare-se para desvendar um mistério que pode transformar a sua qualidade de vida. E se você busca mais dicas como esta para viver melhor e com mais saúde, já se inscreva no canal Divina Saúde e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que preparamos com tanto carinho para você. Vamos começar nossa investigação. Imagine o corpo humano como uma máquina complexa e bem azeitada. As articulações são as dobradiças, permitindo o movimento suave e sem atrito. Dentro dessas dobradiças, temos a cartilagem, um tecido macio e elástico que amortece o impacto entre os ossos. Com o tempo, é natural que haja um certo desgaste, mas o que acontece quando esse desgaste é acelerado, quando a inflamação se torna uma constante e a dor se instala como uma hóspede indesejada? A resposta muitas vezes aponta para um vilão disfarçado de amigo, o açúcar. Quando falamos em açúcar, não estamos nos referindo apenas àquele que você coloca no café ou no bolo. Estamos falando de todos os açúcares adicionados, presentes em refrigerantes, sucos industrializados, pães brancos, massas refinadas, molhos prontos, biscoitos, doces e até em alimentos salgados que nem imaginamos. O açúcar, quando consumido em excesso, desencadeia uma série de reações químicas no nosso corpo que são verdadeiramente prejudiciais, especialmente para quem já passou dos 50. O primeiro elo dessa cadeia de eventos é a inflamação. O açúcar em excesso no sangue, especialmente a glicose e a frutose, estimula a produção de substâncias inflamatórias. Pense nas suas articulações como uma orquestra. Quando o açúcar entra em cena, ele joga gasolina no fogo, fazendo com que os instrumentos da inflamação toquem alto e desafinadamente. Essa inflamação crônica, de baixo grau, não causa dor imediata como uma pancada, mas vai corroendo silenciosamente as estruturas do corpo, incluindo a cartilagem. É como uma goteira constante que com o tempo forma um buraco. Mas a história não para por aí. Existe um processo biológico chamado glicação. Parece uma palavra complicada, mas é bem simples de entender. Glicação ocorre quando moléculas de açúcar se ligam a proteínas e lipídios no nosso corpo, formando compostos prejudiciais chamados produtos finais de glicação avançada, ou AGS, do inglês Advanced Glycation End Products. Esses AGS são verdadeiros sabotadores. Pense nas proteínas que formam a sua cartilagem, como o colágeno. O colágeno é uma espécie de andaime que dá estrutura e elasticidade aos tecidos. Quando o açúcar se liga ao colágeno, ele o deixa rígido, quebradiço e disfuncional. É como se o andaime enferrujasse e perdesse sua capacidade de suportar peso e flexibilidade. Com a cartilagem comprometida pelos AGS, a capacidade de amortecimento das articulações diminui drasticamente. O atrito entre os ossos aumenta e o resultado é o que você já conhece: dor, rigidez, inchaço e, em casos mais avançados, o desenvolvimento ou agravamento de doenças como a osteoartrite. É um ciclo vicioso: mais açúcar, mais AGs, mais inflamação, mais dor, mais desgaste. E não pense que isso é um problema apenas para quem tem diabetes. Mesmo pessoas com níveis de açúcar no sangue considerados normais podem estar sofrendo os efeitos da glicação e da inflamação crônica se o consumo de açúcar adicionado for alto. A idade é um fator agravante, pois a capacidade do corpo de lidar com o açúcar e reparar os danos diminui naturalmente com o passar dos anos. Por volta dos 50 anos, essa capacidade de resiliência começa a ser mais desafiada,
tornando a ligação entre açúcar e dor articular ainda mais evidente. Vamos a um exemplo prático. Imagine a Dona Maria, 62 anos, que sempre gostou de um docinho depois do almoço, um refrigerante no fim de semana e um pãozinho branco com geleia no café da manhã. Ela não é diabética, mas ultimamente tem se queixado de dores nos joelhos que a impedem de fazer suas caminhadas diárias. Ela já foi ao médico, fez exames, tomou anti-inflamatórios, mas a dor sempre retorna. O que Dona Maria não sabe é que cada colher de açúcar, cada pedaço de pão branco, cada gole de refrigerante está contribuindo para a inflamação e a glicação em suas articulações, alimentando a dor que ela tanto quer combater. O médico pode não ter falado sobre isso, porque a medicina tradicional muitas vezes foca no tratamento dos sintomas e não na raiz do problema, que muitas vezes está na alimentação. É importante ressaltar que não estamos falando de culpar o açúcar por todas as dores do mundo. Fatores genéticos, sedentarismo, excesso de peso e lesões prévias também contribuem para problemas articulares. No entanto, o papel do açúcar como um potente agente inflamatório e glicante é frequentemente subestimado e raramente discutido em consultórios médicos de forma tão direta. A boa notícia é que você tem o poder de quebrar esse ciclo vicioso. A primeira e mais importante etapa é reduzir drasticamente o consumo de açúcar adicionado. E quando eu digo açúcar adicionado, quero que você comece a ler os rótulos dos alimentos. Fique atento a termos como sacarose, glicose, frutose, especialmente xarope de milho com alto teor de frutose, maltose, destrose, xarope de malte, melaço e qualquer ingrediente que termine em -ose. Eles são todos formas de açúcar. Mas como fazer isso sem se sentir privado das coisas gostosas da vida? É aí que entra a Divina Saúde. Nosso objetivo é mostrar que é possível comer bem, com prazer e sem dor. A chave é substituir. Ao invés do refrigerante, que tal uma água saborizada com frutas frescas? Em vez do pão branco, um pão integral sem glúten e sem açúcar. No lugar do bolo açucarado, um doce feito com frutas e adoçantes naturais, como o eritritol ou o xilitol, sempre com moderação. Vamos a outro ponto crucial: a saúde intestinal. Nosso intestino é o nosso segundo cérebro e também um grande regulador da inflamação. Um intestino saudável, com uma microbiota equilibrada, ajuda a modular a resposta inflamatória do corpo. O consumo excessivo de açúcar, por outro lado, alimenta as bactérias ruins no intestino, desequilibrando a microbiota e contribuindo para a inflamação sistêmica, que se reflete, adivinhe onde? Isso mesmo, nas suas articulações. Para construir um intestino saudável, além de reduzir o açúcar, é fundamental aumentar o consumo de fibras. Frutas, vegetais, legumes, sementes e grãos integrais são seus grandes aliados. Eles funcionam como alimento para as bactérias boas, fortalecendo a barreira intestinal e diminuindo a inflamação. E o que fazer com a lactose e o glúten? Muitas pessoas com mais de 50 anos desenvolvem sensibilidade ou intolerância a esses componentes, mesmo que não tenham tido problemas na juventude. O glúten, uma proteína presente em trigo, cevada e centeio, pode causar inflamação em pessoas sensíveis, aumentando a permeabilidade intestinal e contribuindo para dores articulares. A lactose, o açúcar do leite, também pode gerar desconforto digestivo e inflamação. Por isso, em muitas de nossas receitas, optamos por alternativas sem glúten e sem lactose, para garantir que você possa comer sem preocupações e sem agravar suas dores. Pense em um plano de ação, um mapa para sua jornada de desintoxicação do açúcar. Primeiro passo: identificação. Comece a ler os rótulos de tudo que você compra. Fique chocado com a quantidade de açúcar escondido em alimentos que você considerava saudáveis. Isso é um despertar. Segundo passo: substituição gradual. Não precisa ser radical da noite para o dia. Comece trocando o refrigerante por água,
o pão branco por um pão integral sem glúten. Experimente nossos sucos verdes e vitaminas sem açúcar. Terceiro passo: cozinhe. Mais em casa. Quando você cozinha, você tem controle total sobre os ingredientes. Assim, você garante que não haverá açúcares escondidos ou outros aditivos inflamatórios. Quarto passo: explore novas opções. Experimente adoçantes naturais como estévia, eritritol ou xilitol, sempre com moderação. Descubra o sabor natural dos alimentos. Adoce com frutas como bananas maduras, tâmaras ou passas. Quinto passo: hidrate-se. A água é fundamental para a saúde das articulações e para o funcionamento geral do corpo. Beba bastante água ao longo do dia. Sexto passo: movimente-se. Mesmo com dor, um movimento suave e regular é importante para lubrificar as articulações e fortalecer os músculos ao redor. Caminhada leve, natação ou alongamentos podem fazer uma grande diferença. Converse com seu médico ou fisioterapeuta para encontrar a atividade ideal para você. Vamos desmistificar a ideia de que comer sem açúcar, sem glúten e sem lactose é sinônimo de comida sem sabor. Muito pelo contrário. No canal Divina Saúde, nosso propósito é mostrar que a culinária saudável pode ser incrivelmente saborosa e variada. Temos receitas de bolos, pães, pratos principais e sobremesas que não deixam a desejar em nada para as versões tradicionais, mas que nutrem seu corpo e não inflamam suas articulações. Por exemplo, que tal um bolo de banana e aveia sem glúten e sem açúcar, adoçado naturalmente com a própria fruta e um toque de canela? Ou um pão de queijo feito com polvilho e queijo vegano, assado no forno, sem lactose? E para o jantar, um delicioso salmão assado com legumes frescos, temperado com ervas e azeite de oliva, sem nenhum ingrediente inflamatório. As possibilidades são infinitas. A mudança de hábitos alimentares pode levar tempo e exigir paciência. Não se culpe por escorregões ocasionais. O importante é a consistência e a intenção de melhorar a cada dia. Pense nisso como um investimento na sua saúde e no seu bem-estar futuro. Afinal, você merece viver sem dor, com energia e vitalidade para desfrutar de todos os momentos da vida. A dor articular não é uma sentença inevitável da idade. É um sinal de que algo no seu corpo não está funcionando em harmonia. E muitas vezes, esse desequilíbrio tem uma forte ligação com o que você come. O açúcar, esse veneno oculto, tem um papel muito mais significativo na sua dor do que você imagina. Ao entender a conexão entre o açúcar, a inflamação e a glicação, você não está apenas recebendo uma informação. Está recebendo uma ferramenta poderosa para retomar o controle da sua saúde. A ciência é clara. Reduzir o açúcar é um dos passos mais eficazes para diminuir a inflamação, proteger suas articulações e aliviar a dor. Então, qual é o segredo que nenhum médico te conta? É que a solução para muitas das suas dores articulares pode não estar em um remédio, mas sim na sua cozinha. É a conscientização de que cada escolha alimentar tem um impacto direto e profundo na saúde das suas articulações. É a compreensão de que você pode ser o seu próprio agente de mudança, o seu próprio solucionador de mistérios da sua saúde. Não espere a dor se agravar. Comece hoje a fazer pequenas mudanças e observe a transformação acontecer. Se você se identificou com este vídeo, se sentiu um clique em sua mente e quer realmente dar um basta na dor e viver com mais qualidade de vida, o canal Divina Saúde é o seu parceiro nessa jornada. Temos centenas de receitas simples, práticas e deliciosas, todas sem açúcar, sem glúten e sem lactose, pensadas especialmente para você que busca bem-estar depois dos 50. Clique no link da descrição para acessar nossa playlist de receitas anti-inflamatórias e comece a sua transformação agora mesmo. Não deixe que o açúcar seja o veneno oculto que rouba a sua vitalidade. Tome as rédeas da sua saúde e descubra o prazer de viver sem dor. Compartilhe este vídeo com alguém que você ama e que também sofre com dores articulares.
Juntos, podemos construir uma comunidade mais saudável e feliz. Mas a jornada para uma vida sem dor não termina apenas com a eliminação do açúcar. É um caminho que se ramifica em diversos aspectos da sua nutrição e estilo de vida. Vamos aprofundar um pouco mais nesse universo, desvendando outros vilões silenciosos e aliados poderosos que podem estar escondidos à vista de todos. Você já ouviu falar sobre os óleos vegetais processados? Aqueles que a indústria alimentar nos vende como saudáveis para cozinhar, fritar e que estão presentes em quase todos os alimentos processados que você encontra no supermercado. Óleo de soja, óleo de girassol, óleo de milho, óleo de canola. Parece inofensivo, certo? Errado. Esses óleos são verdadeiras bombas inflamatórias para o seu corpo. Eles são ricos em ácidos graxos ômega 6 e, em desequilíbrio com os ômega 3, encontrados em peixes gordos, sementes de linhaça, chia, promovem uma cascata inflamatória que atinge diretamente suas articulações. Pense neles como um combustível que alimenta o fogo da inflamação que o açúcar já acendeu. A solução? Substitua esses óleos por fontes de gordura mais saudáveis e estáveis, como o azeite de oliva extra virgem, para cozinhar em baixa temperatura e temperar, óleo de coco, para temperaturas mais altas, e manteiga ghee. Pequenas mudanças, grandes resultados. Outro ponto crucial é a saúde do seu intestino. Você sabia que seu intestino é considerado seu segundo cérebro? E, mais importante, ele é a base do seu sistema imunológico. Um intestino saudável significa um sistema imunológico equilibrado. Um intestino disfuncional, com uma flora bacteriana desequilibrada, disbiose, permite que partículas de alimentos não digeridas e toxinas vazem para a corrente sanguínea, desencadeando uma resposta inflamatória generalizada que, adivinhe, afeta suas articulações. Como cuidar do seu intestino? A chave está na alimentação. Alimentos fermentados como chucrute, kimchi, kombucha e iogurte natural, sem açúcar, são ricos em probióticos, que são as bactérias boas que povoam seu intestino. Fibras prebióticas, encontradas em alimentos como alho, cebola, aspargos e banana verde, são o alimento para essas bactérias. Uma dieta rica em vegetais, frutas e grãos integrais, aliada à eliminação de alimentos processados, açúcar e glúten, é a receita para um intestino feliz e articulações mais saudáveis. E o glúten? O glúten. Para muitos, ele é um inimigo silencioso. Mesmo que você não seja celíaco, a sensibilidade ao glúten não celíaca é uma realidade que afeta milhões de pessoas. O glúten, uma proteína encontrada no trigo, cevada e centeio, pode causar inflamação e permeabilidade intestinal em indivíduos sensíveis, levando a dores articulares, fadiga e outros sintomas. Tente fazer um teste. Por 30 dias, elimine completamente o glúten da sua dieta e observe como seu corpo reage. Você pode se surpreender com a melhora. No Divina Saúde, temos muitas opções sem glúten que são deliciosas e fáceis de preparar. Agora, vamos falar de algo que muitos negligenciam: a hidratação. A água é essencial para a saúde de todas as células do seu corpo, incluindo as células das suas articulações. A cartilagem, que amortece suas articulações, é composta em grande parte por água. A desidratação pode levar ao ressecamento da cartilagem, aumentando o atrito e a dor. Mantenha-se hidratado, beba bastante água pura ao longo do dia. Chás de ervas sem açúcar também são excelentes opções. E não podemos esquecer da importância do movimento. Muitas vezes, quando sentimos dor, a primeira reação é parar de nos mover. No entanto, o movimento suave e regular é fundamental para a saúde das articulações. Ele ajuda a lubrificar as articulações, fortalecer os músculos que as sustentam e melhorar a circulação sanguínea, levando nutrientes essenciais e removendo resíduos. Atividades de baixo impacto como caminhada, natação, yoga e tai chi são excelentes escolhas. Comece devagar, ouça seu corpo e aumente a intensidade gradualmente.
A qualidade do seu sono também desempenha um papel vital. Durante o sono, seu corpo se repara e se regenera. Um sono inadequado pode aumentar a inflamação e a percepção da dor. Crie uma rotina de sono relaxante, evite telas antes de dormir e garanta um ambiente escuro e tranquilo. Por fim, e não menos importante, o gerenciamento do estresse. O estresse crônico libera hormônios como o cortisol, que podem promover a inflamação em todo o corpo. Encontre maneiras saudáveis de lidar com o estresse. Meditação, exercícios de respiração, passar tempo na natureza, hobbies que você ama, seu corpo e suas articulações agradecerão. Você percebe que a solução para a dor articular é um quebra-cabeça multifacetado, onde cada peça se encaixa para formar um quadro de saúde e bem-estar. Não se trata apenas de um único alimento ou de um único hábito, mas de uma abordagem holística que nutre seu corpo, sua mente e seu espírito. No Divina Saúde, nosso objetivo é te empoderar com esse conhecimento, transformando informações complexas em ações práticas e acessíveis. Acreditamos que a saúde é um direito, não um privilégio, e que você tem o poder de reescrever sua história de dor em uma história de vitalidade e alegria. Se você chegou até aqui, é porque a mensagem ressoou em você. É porque você está pronto para dar o próximo passo. Acesse o link na descrição para explorar nossa vasta biblioteca de receitas anti-inflamatórias, guias de nutrição e dicas de estilo de vida. Junte-se à nossa comunidade de pessoas que, assim como você, estão comprometidas em viver a melhor fase de suas vidas, livres da dor. Lembre-se, cada refeição é uma oportunidade de nutrir ou de inflamar seu corpo. Escolha nutrir. Escolha a vida. Escolha Divina Saúde. A transformação começa agora.